PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Então, para você, produtos e serviços de luxo estão associados somente às grandes empresas? Na minha opinião, eu vou ser bem sincero, sempre tive a impressão que sim, até conversar com a super especialista no assunto, Rosana de Moraes. E realmente ela esclareceu que o luxo não se relaciona ao porte das empresas. Então foi a deixa para convidá-la a participar aqui do nosso podcast e explicar melhor sobre esse tema. Porque de luxo ela entende muito. Ela é CEO da RM Lux Consultoria e Conhecimento, professora universitária e autora do livro O Marketing e a Arte do Luxo na Era da Experiência. Então seja muito bem-vinda, Rosana. É um luxo tê-la aqui conosco. Olá, Sidney. Olá, pessoal que acompanha aqui o PME News. Muito prazer, muita honra em estar de volta. Agradeço muito pelo convite e espero que o conteúdo que nós vamos compartilhar aqui nessa nossa conversa seja útil e agradável para todos que estão ouvindo, especialmente num tema tão importante, que é a adequação da essência do luxo, das estratégias do alto padrão às pequenas e médias empresas. Então, sejam bem-vindos. Então, Rosana, de primeira, o luxo ainda está associado somente às grandes empresas? Olha, eu escuto bastante essa pergunta e a resposta é que não necessariamente. Quando a gente fala de luxo, normalmente as primeiras marcas que são lembradas, são sim aquelas muito grandes e bastante longevas, aquelas que estão há muito tempo no mercado e com grande sucesso. E é natural que seja assim, porque elas construíram uma trajetória ao longo de muito tempo, então são muito conhecidas. Mas isso não é um requisito, Algumas marcas de nicho, até bem pequenas e focadas, destinadas a atender grupos restritos de consumidores, podem sim ser consideradas de luxo. O luxo ele não se relaciona ao porte das empresas, e sim à estratégia que elas adotam, que é voltada à qualidade, excelência, ao desejo e ao encantamento de seus clientes. E quais são as principais características das marcas de luxo e como elas podem se adequar às pequenas e médias empresas? Bem, existem várias características que a gente busca com mais frequência nas marcas de luxo, Algumas delas são, primeiro de tudo, a oferta de produtos que sejam inovadores e que sejam extremamente atraentes, Depois, esses produtos, a produção deles tem que ser voltada à alta qualidade, à excelência. Em terceiro lugar, eu diria que a exclusividade na produção, então é a responsabilidade da marca na qualidade, em tudo que ela está entregando, então a exclusividade na produção desses bens. A distribuição também, que tem que ser cuidadosamente controlada, super controlada, os canais onde é oferecido aquele produto ou aquele serviço. A produção com base artesanal, quer dizer, a presença da mão humana participando da criação, da produção do bem. Uma identidade de marca que seja fortemente diferenciada, para se diferenciar realmente das demais marcas do mercado. A marca tem que ter uma personalidade ali presente. O posicionamento de preço premium, ou seja, o preço também fala sobre aquela marca. E uma comunicação que tenha cunho emocional, que explore justamente a emoção na aquisição e no uso daqueles bens ou serviços, E se a gente for pensar bem, uma PME pode perfeitamente se adequar a todos esses requisitos, de forma, claro, proporcional ao porte dessa empresa. É por isso que eu gosto de reafirmar, que não são as dimensões da empresa que contam, que atuam para que ela possa ser considerada uma marca de alto padrão ou premium. É, na verdade, a estratégia e as convicções que ela tem. Cite algumas atividades de PMEs que se espelham em grifes de luxo. Bem, diversas marcas brasileiras dedicadas à moda e à joalheria seriam bons exemplos desse posicionamento. Mas não só elas, Também na área de hotelaria boutique, nós temos ótimos exemplos, de empresas que oferecem serviços excelentes em negócios de pequeno e médio porte, independentes das grandes redes hoteleiras, E temos também diversos outros exemplos, muito bons exemplos, ligados à decoração e ao mobiliário de alto padrão, aos móveis de alto padrão.
E como esse mercado, né, de luxo ele é muito voltado à exclusividade, de certa forma o pequeno porte da empresa pode ser até uma vantagem para algumas delas nesse posicionamento. Rosana, alguns setores que têm em seu portfólio de produtos de luxo não só ganharam fôlego, como cresceram em plena pandemia. Cite alguns exemplos. Bom, uma tendência que vem se firmando ao longo do tempo, né, é uma tendência ligada à economia circular, né, que tem aí um fundo da maior preocupação com o meio ambiente, além de ser também uma iniciativa que oferece preços melhores. Essa tendência é a venda de produtos de luxo de segunda mão, que é um mercado que cresceu muito durante a pandemia e chegou aí a faturar 33 bilhões de euros no ano de 2021. Mas a tendência é que continue a crescer e há previsões de que ele chegue, esse mercado, a 64 bilhões de euros até 2024, que é logo ali, né? Esse movimento ele tem também ele apresenta uma alteração muito interessante em relação ao comportamento do consumidor que a gente observava anteriormente. Até algum tempo, comprar produtos usados que já tinham pertencido a outra pessoa, a outras pessoas, era assim uma atividade cercada por um certo constrangimento, as pessoas não mencionavam que tinham comprado aquelas peças de terceiros ou de um brechó. E essa mudança vem se demonstrando também nesse comportamento do consumidor. Então agora eles demonstram até algum orgulho em comprar esses produtos usados, porque esse hábito acaba demonstrando uma preocupação com a sustentabilidade, que é uma coisa que está na primeira página aí das preocupações do consumidor do nosso tempo. Então, os consumidores compram, eles comentam, eles postam as suas compras nas redes sociais, essas compras de produtos usados, e a gente observa até que já há pop-ups, né, lojas temporárias de artigos usados de luxo, em shoppings movimentados, né? Então, o que quer dizer isso, né? Esse hábito acaba demonstrando a disposição do consumidor de ver e ser visto nessas lojas, ao contrário do que se observava anteriormente. Além da venda de itens de segunda mão, que outras tendências para o mercado de luxo você destacaria? Bem, outra tendência, né, além da aquisição de produtos de segunda mão, e que também é muito importante para essas alterações que estamos observando no mercado, é a tendência que também está ligada à maior preocupação da sociedade com o impacto que as marcas exercem sobre o ambiente e sobre a sociedade, que é o aluguel de itens de luxo, né? Não só a compra de itens usados que nós já mencionamos, mas o aluguel de itens de luxo por um período, né? Esse movimento começou com iniciativas que eram independentes, né? Pequenos empresários ou pessoas que partiam para essa iniciativa, mas as marcas perceberam a importância desse movimento. Então, em vez de lutar contra esse movimento, elas acabaram também abraçando, né, apostando, né, nessa tendência. Então, a Ralph Lauren, por exemplo, já tem o The Lauren Look, que é um serviço que aluga peças femininas por assinatura. A cliente fica com um mix de peças por determinado tempo, depois devolve a marca e pega um outro lote de produtos. Então, ela vai variando também as peças e devolve aqueles itens que ela já utilizou. E não só a Ralph Lauren mostrou essa sensibilidade a esse movimento, mas você tem, por exemplo, o Jean Paul Gaultier, estilista, ele aluga roupas vintage de coleções das décadas de 1980, 1990, e também as lojas de departamentos, a Macy's, a Bloomingdale's, que são focadas em produtos de alto padrão, fazem isso já desde 2019, mas é uma tendência que vem ganhando ainda maior importância, né? E outro indicativo, né, também da importância dessa tendência é o Grupo Iguatemi de shopping centers aqui brasileiro, né, que adquiriu 23% do brechó de luxo etiqueta única recentemente. Também reforça, né, a importância dessa tendência e dos grandes players também olhando para ela, aqui no Brasil também. Rosana, é possível conciliar o luxo em uma cultura corporativa sustentável? Com certeza. Aliás, o mercado de luxo como um todo tem se movimentado nesse sentido, porque não se trata mais de um desejo, ele é uma exigência do consumidor e da sociedade
e as marcas têm adaptado as suas práticas para atender essa demanda do consumidor. E acontece isso não apenas na área da moda, né, que a gente fala em primeiro lugar, mas também na hotelaria, na joalheria, na indústria de automóveis. O consumo, se a gente for pensar, ele é um reflexo da sociedade, ele fala por aquela sociedade. E no momento que a sociedade está mais sensível a essas questões ligadas à sustentabilidade, as marcas têm que ficar atentas e responder a esses movimentos e a essas demandas. Em relação ao turismo de luxo, você vê possibilidades importantes para as pequenas e médias empresas? Certamente. Uma das maiores tendências do turismo de alto padrão é justamente o turismo de isolamento. É uma tendência nova, relativamente nova, mas que está se acentuando, que é o desejo de desfrutar experiências longe da presença humana, ou em pequenos grupos de amigos ou familiares, ou apenas em casal. E dentro dessa tendência, o que vem sendo observado um crescimento enorme da procura de chalés, de casas isoladas, de casas-barco, coisas assim que promovam o isolamento turístico, né? Esse mercado, esse aluguel desses imóveis diferentes para destinos turísticos cresceu nada menos do que 700% entre 2020 e 2021. Agora, essas acomodações, estamos falando aqui de luxo, né? Essas acomodações, embora elas sejam isoladas, elas incluem serviços, incluem comunidades, incluem luxo em alguma medida, claro, né? Então, algumas redes hoteleiras também de olho na tendência, como sempre, né? Também têm investido nisso. Então, a rede Four Seasons, por exemplo, ela já investe em vilas, em casas, em mansões que são alugadas para grupos de pessoas que se conhecem, que são escolhidos entre o círculo mais restrito do hóspede, né? Mas oferecendo serviços de alto padrão, como aqueles que são oferecidos na rede de hotéis da Four Seasons, né? E essa tendência, né, pelo turismo de isolamento de alto padrão, ela é perfeitamente adequada às pequenas e médias empresas, né? E eu julgo que essa tendência é muito a cara do Brasil, que tem, né, essa natureza, essa cultura tão diversificadas, tão ricas. Novamente lembrando, né, o luxo não está no tamanho do negócio, e sim na filosofia desse negócio. Então é perfeitamente adequado às PMEs aqui do Brasil, o turismo de luxo, especialmente esse de isolamento. E que dica você dá aos pequenos empresários que estão abrindo negócio neste segmento e nesse período ainda de incertezas? Eu podia dar muitas dicas aqui, mas eu prefiro dar destaque a duas, que são foco e consistência. Isso porque os negócios de luxo, eles são projetos de médio a longo prazo, eles são resultado de atuações coerentes ao longo do tempo. Então, o foco e a consistência têm que estar presentes nesses negócios, né? A gente está num ambiente que é incerto, a concorrência é cada vez mais acirrada, então nós observamos, quando a gente observa as dificuldades mesmo naturais do mercado, muitas marcas que nasceram se pretendendo ao luxo, optando por afrouxar seus padrões e, consequentemente, afrouxando também seus preços para garantir um giro e um fluxo de caixa de forma mais imediata. Só que essas estratégias acabam diluindo a essência de luxo, né? O que acaba tendo um alto custo para a marca, né? Então, uma marca que se pretende de luxo, uma vez que ela deixe de ser percebida como de alto padrão, é muito difícil e muito caro recuperar essa imagem, né? E muitas vezes essa recuperação acaba sendo realmente impossível. Então, se você vai empreender numa marca de luxo, prepara seu fôlego, porque você vai ter que persistir e resistir para manter o seu posicionamento da maneira como ele foi pensado. Rosana, a gente conversa muito sobre marketing, gestão e recentemente sobre luxo. E você deixou claro para mim que ele não se relaciona ao porte das empresas. Isso despertou muito a minha atenção por este tema. Inclusive mencionei isso aqui na abertura. Mas o que eu achei super importante é que você aponta que o luxo se relaciona também à estratégia adotada, voltada à qualidade e, mais do que isso, ao desejo e ao encantamento. Perfeito, concordo plenamente.
Parabéns, Rosana, pela aula que você nos deu, inclusive pelas dicas aos pequenos empresários que estão abrindo um negócio nesse segmento. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer mais uma vez pela presença aqui, por essa oportunidade de conversar com você, Sidney, com o pessoal que acompanha aqui o PME News. Me colocar à disposição para futuros encontros será sempre um prazer. E desejo sucesso também aos nossos ouvintes, né? Foi um luxo estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço. PME News Podcast Entrevista.